Ele é o nosso Senhor. Então eu quero que você se coloque agora na presença do Rei. E você coloque a sua dificuldade, o seu desafio, a tua luta, seja ela qual for, na presença do nosso Senhor e Rei, Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você coloque agora, antes de nós orarmos pelo caderno, eu quero que você coloque agora, orar pelos pedidos, os seus pedidos. Eu vou pedir para o Jefferson fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de toda a glória, Tu, Senhor, conhece o íntimo dos Teus servos. Conhece, Senhor, o mais profundo de cada coração que aqui está. Tu podes, Senhor. O Teu poder é imenso. Não há nada que seja, Senhor, difícil para Ti. Portanto, ó Deus, contempla a sinceridade com que nos colocamos diante de Ti. Contempla, Senhor, a dificuldade. Senhor, cada dificuldade que tem cercado o Teu povo. Senhor, nós sabemos que Tu, Senhor, não mudaste. No decorrer da história do povo de Israel, Senhor, inúmeras vezes, Tu, Senhor, te levantaste e guerreaste no lugar do Teu povo. Assim, ó Deus, é a nossa fé. Esta, ó Pai, é a nossa oração. Contempla, Senhor, as dificuldades que os Teus filhos têm colocado diante de Ti, Senhor. E vem guerreia, Senhor, do lugar dos Teus servos. Tu conheces, Senhor, a nossa essência e sabe, Senhor, que muitas vezes nos falta força, Senhor. Mas Tu, Senhor, Tu és. Ainda, Senhor, que as circunstâncias digam não. Ah, Senhor, nós prosseguiremos sobre a Tua palavra, Senhor, e em nome de Jesus alcançaremos vitória em Ti, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Vem, Senhor, resplandece a Tua glória na vida dos Teus servos e faz mais uma vez, Senhor, um milagre. Esta, Senhor, é a nossa oração. Assim nós cremos, Senhor, e sobre a Tua palavra profetizamos vitória na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia, glória a Jesus. Senhor, e nós colocamos, Senhor Jesus, este caderno na Tua presença. Estão todos os nomes aqui arrolados, Senhor, daqueles que estão necessitando de libertação, de cura, Senhor, de restauração. Nós estamos, Senhor, colocando agora na Tua presença. E nós sabemos que Tu és o nosso socorro. E nós, Senhor Jesus, já nos alegramos, porque nós sabemos que o Senhor está operando a favor deles. A igreja de Jesus Cristo agora declara a bênção sobre estas vidas, em nome de Jesus. Que haja cura, libertação, restauração. Casamentos que estavam sendo desfeitos sejam reatados, Senhor. Filhos que estavam desviados, Senhor. Senhor, Senhor, Jesus. Senhor. Senhor. O Senhor nos coloca agora para nós orarmos pelos cristãos desviados, irmão. Levanta a tua mão para o céu agora. Na Tua presença, Senhor. Nós agora intercedemos por eles, Senhor. Por aqueles, Senhor Jesus, que se desviaram. Mas eu sei que o Senhor os ama. Eu sei que o Senhor não desistiu deles, porque o Senhor não desiste de nós. Portanto, Pai, nós repreendemos toda ação do inimigo, todo laço, todo plano que Satanás se levantou contra a vida deles e que tem levantado planos contra a nossa vida para nos tirar da Tua presença. É quebrado agora, no nome de Jesus, e declaramos, Senhor, a Tua vitória, declaramos o regresso, declaramos vidas transformadas, vidas, Senhor Jesus, curadas, Senhor. Almas, Senhor Jesus, as almas que estão feridas, Senhor, essas chagas serão retiradas. No nome de Jesus, haverá o bálsamo do Teu Espírito Santo, haverá, Senhor Jesus, o Teu azeite fresco, que irá, Senhor Jesus, ser derramado sobre estas vidas. E, Senhor, que o Senhor esteja também derramando azeite fresco sobre nós, sobre vidas aqui, Senhor Jesus, que estão se sentindo também, Senhor Jesus, desanimadas. O Teu azeite fresco, Senhor.
que restaura e cicatriza e cura feridas, Senhor. Visita, Espírito Santo, teu povo no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Oh, glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Oh, Senhor. Glória, 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 glória ao teu nome. Toda honra, toda glória a ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais uma linda salva de palmas. Aleluia. Irmãos, e nós, a igreja pode se assentar. E os pastores estão orando por vocês, com os nomes aqui colocados no caderno. Então você anote, coloque a sua dificuldade. Cada semana um pastor com a esposa está orando todos os dias por vocês. Amém? Então foi a outra semana retrasada fui eu com a Fernanda, essa semana foi o pastor Gilberto com a Inês, e esta semana que entra agora será o pastor Jorge com a Shirley. Vai orar, nós vamos usar período, nós vamos nos consagrar para estar orando por você, pelo seu pedido, pela sua dificuldade. Amém? Glória ao nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, e como todos os domingos nós fazemos na tua presença. Oramos, Senhor Jesus, para aqueles que dizimaram e ofertaram, e aqueles que por um motivo ou outro não puderam. Eu sei que o Senhor está movendo os céus a favor deles. Eu sei, Senhor Jesus, que tu és Deus poderoso, Senhor Deus supridor, e que há provisão no teu reino. Portanto, Pai, também pedimos a ti, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que vão administrar esse dinheiro, que administrem com temor e tremor, porque esse dinheiro é teu e não é nosso. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer uso dele de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Acho que não, né? Então, Deus abençoe. Vamos continuar o culto. Eu queria chamar o pastor Gilberto. Vamos orar pelo pastor que vai trazer a palavra. Senhor, obrigado, Jesus, pela vida do teu servo, que nesse momento o Senhor esteja recompondo as baterias dele. Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser instrumento teu, onde ele diminua, só o Senhor engrandeça, e que ele possa, Senhor Jesus, passar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Desde já, Senhor, nós proibimos toda a retaliação do inimigo contra a palavra de conhecimento, e declaramos em nome de Jesus a soberania do teu Espírito Santo. Assim pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Jesus, a paz do Senhor, amados. Eu acho que os irmãos podem acender a luz aí do meio, né? Fica mais iluminado aqui para o pessoal ler a Bíblia. Haja luz. Graças a Deus. Estamos descobrindo, e eu queria continuar fazendo isso, aspectos da aliança que Deus fez com Abraão. Nós temos falado sobre aliança, temos mencionado que a aliança foi uma linguagem que Deus usou para alcançar as pessoas no seu tempo, no tempo de Abraão. Era muito fácil para as pessoas entenderem
a linguagem da aliança. E para nós, que não somos orientais, que não herdamos toda a força da cultura daquele tempo, é mais difícil. Então, a semana passada falei sobre a aliança de sangue, que foi isso que Deus fez com Abraão. Foi uma aliança de sangue, que incluía várias etapas. E na etapa do sacrifício, Deus chamou Abraão, deu promessas para ele, e Abraão perguntou, mas como, Senhor? Como o Senhor vai cumprir isso? Ele falou, então pega lá uma bezerra, uma cabra, um carneiro, 2 aves, e você vai fazer um sacrifício. Abraão imediatamente entendeu que Deus estava propondo a ele essa etapa de aliança, que é uma aliança de sangue. Então as pessoas, alguns ouviram isso e falaram, que coisa meio bárbara. Mas Deus estava tratando com o povo que entendia aquela linguagem, irmãos. Deus trata com você em português. Porque se ele tratasse em romeno, você não entenderia, certo? Então ele se adapta, ele quer alcançar-nos. Então assim ele também fez naquele tempo. E hoje eu vou destacar um outro dado, e eu quero pincelar a respeito disso, mas antes, vamos ler Gênesis, o capítulo 22. Outro texto que alguns ficam chocados, como Deus pôde fazer uma coisa dessa? Pedir a Abraão uma coisa dessas? Na visão que estamos tendo, nós vamos entender. Gênesis 22, vamos ler desde o início, que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus, outras traduções trazem outras palavras, né? Tentou Deus. A palavra no português é que não é meio, né? É pôs à prova. Tentou parece que é sempre negativo, né? Deus não tenta ninguém na explicação de Tiago. Então a questão aqui é a gente entender que foi a tradução no português. Mas Deus provou, Deus colocou à prova a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou
tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Até aqui. Que situação. Então uma visão superficial, ocidental, né? Evoluída, entre aspas, né? Vai dizer: puxa, mas que barbárie, pedir um sacrifício humano. Interessa-se Deus por sacrifício humano? Não. Mas antes de entrar nos detalhes desse texto, eu queria mostrar para vocês aquilo que nós já falamos. Eu vou mostrar para vocês os passos da aliança. A gente está falando meio fora do lugar, mas eu queria que hoje você soubesse quais são os passos da aliança em geral. Pode pôr o próximo. Passos de uma cerimônia de celebração de alianças no Antigo Testamento, que eram as práticas dos povos, eram a cultura dos povos. Qualquer povo fazia muita aliança uns com os outros para poder ter segurança, para poder ter garantia de movimentação e tudo mais. Quais são os passos da aliança? Alguns nós já falamos aqui. Troca de túnicas, que tinha a ver com a troca de identidades, falamos. Troca de cinturões, que tem a ver com troca de forças e bens. Troca de armas, que tem a ver com a troca de inimigos. Os inimigos são meus, os meus são teus. Eu te defendo, você me defende. Então trocavam-se as armas nesse sentido. Sacrifício de animais. Aqui vem a aliança de sangue. Tinha a ver com um contrato irrevogável. Quem fazia uma aliança de sangue não poderia voltar atrás. O caminhar da morte foi o que nós falamos a semana passada. Porque além de fazer o sacrifício, eles eram partidos em dois, e o sangue caía pela terra. E as pessoas que estavam fazendo aliança teriam que andar por entre as partes, teriam que deixar suas marcas naquele sangue. E vocês leram aquilo que o Hitita falou, encontraram um documento, o Hitita falando dos pedaços dos animais na terra, e que ele teve que andar. Então ele estava dizendo assim: aconteça assim como esses animais, aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte nesta aliança que eu faço com você. E nós vimos a semana passada que Deus propôs essa aliança para Abraão, mas Abraão não andou. Abraão não fez isso aí. Deus sabia que Abraão não poderia ser perfeito. A descendência de Abraão iria pisar na bola, não seria perfeito. Então o que aconteceu? Veio um braseiro de fumaça e passou por entre as partes representando Deus. Depois veio uma tocha de fogo, representando Jesus no Antigo Testamento, passando por entre as partes, no lugar de Abraão. Como se Jesus estivesse dizendo assim, como se Jesus na sua manifestação no Velho Testamento, como parte de Deus, dizendo assim: você não vai cumprir essa parte, então eu vou cumprir por você. Falamos isso a semana passada, e vimos que o Senhor Jesus virá em Tessalonicenses como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. Vimos que os seus olhos em Apocalipse são como chamas de fogo. Então tem a ver, tocha de fogo, presença. João Batista falou: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Então Jesus, caminhar da morte, entrega da vida. Eu estou me comprometendo por inteiro. Se eu não cumprir essa parte, você pode me partir em dois, como esses animais estão partidos. É a mensagem daquele momento. Minha vida está aliançada nessa maneira. Mas tem mais. Um sinal no corpo.
2 sinais aí, nós vamos trabalhar mais sobre isso. O que eu não falei, nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Sinal na mão. As pessoas cortavam mão. Até para o judeu é assim. Significava se falar que a mão incluía o pulso. Então, a marca, às vezes, que se fazia no pulso. E então, vários casos, inclusive se conhece na história, e as pessoas, quando faziam aliança com as outras, cortavam seus pulsos, marcavam seus pulsos com cortes, separavam o sangue, depois se cumprimentavam um de cada lado para misturar o sangue. Que bárbaro, né? Mas tem uma profundidade de indicações tremendas. E eles faziam isso, misturavam o sangue. Depois pegavam alguma coisa, tipo, algumas tribos na África faziam isso, pegavam pólvora e passavam na ferida. Para quê? Para aquela pólvora entrar na ferida e ficar uma mancha. E aquela mancha, depois secava a ferida, sarava, mas a mancha não saía. E por isso que os estudiosos dizem que hoje, essa mania de fazer assim, ó, tchauzinho para você, para mostrar a mancha, para mostrar eu tenho uma aliança com você, hein? Cumprimentar a mão, cumprimento de mão, era para dizer, ó, temos uma aliança. A gente faz as coisas sem saber, mas elas existem no fundamento do ato. Então, sinal no corpo, sinal na mão, sinal no corpo, circuncisão. Deus chamou Abraão, fazia parte da circuncisão. Queria dizer o quê? A circuncisão principalmente, escolha pela santidade, memorial de fidelidade, seja na mão. A circuncisão tinha a ver com a herança, com a descendência. Então, um sinal no membro sexual masculino, da onde vem a descendência do homem. Deus fez um pacto com a descendência, com a semente de Abraão. Então, tem a circuncisão que até hoje o povo judeu honra essa prática de marcar o corpo em sinal de uma aliança. Vamos falar, tem mais coisas ali ainda. Declaração de bênçãos está errado aqui, de maldições. Não é bênçãos de maldições, é bênçãos e maldições. Então tinha lá, Deuteronômio 28. Se você seguir a vida, você vai ser abençoado na entrada, na saída, quando você dormir, os seus animais serão abençoados, a sua plantação será abençoada, tudo será abençoado. Aí no seguinte vem as maldições. Se você não cumprir as palavras dessa lei, você vai ser amaldiçoado. Você vai fazer acontecer isso. Mas quanta coisa terrível. Temos muitas coisas importantes para falar sobre isso, e são assim chocantes, porque tem a ver com a aliança que Jesus fez com a gente. Não vou dar os detalhes agora. Depois tem a ceia da aliança, ou a refeição da aliança, que nós vimos já na ceia passada, onde a pessoa que está fazendo uma aliança sentava-se à mesa com a outra, cada um pegava um pedaço e dava na boca do outro, alimentava o outro, e significava o quê? Você está comendo de mim. E o outro dizia, você está comendo de mim. Nós partilhamos um do outro. É por isso que Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando, você precisa ter uma aliança comigo, Jesus está dizendo. A linguagem de aliança. Como pode esse homem aí estar canibal? Aliás, era acusação na igreja primitiva. Esses cristãos se reúnem e comem criancinhas. Bebem o sangue e comem a carne de criança. Porque eles falam que comem a carne e bebem o sangue. Então tinha a refeição da aliança, nós já falamos sobre isso. Outra coisa que eu não falei tem a ver com troca de nomes. Quando alguém fazia aliança, trocava-se os nomes. E o que eu vou falar hoje é esse aqui, que era um dos mais fortes acontecimentos de uma aliança. A troca do filho mais velho. Significava o quê? Vamos selar essa aliança que nós estamos fazendo? Fizemos os passos, agora vamos fazer o seguinte, vamos selar isso, para dizer que isso é verdade, você me dá o seu filho mais velho, e eu dou o meu. E aqui é duro, hein? Por quê? Porque para comprovar que aquela aliança era verdadeira, que aquela atitude era séria, além de todos os passos que eu já falei, os participantes deveriam trocar os seus filhos mais velhos. Os filhos iam trocar de lar.
viver na casa do outro, que é o parceiro da aliança do pai. Submeter-se aos critérios, às características da família, da nova casa, e ele deveria crescer ali como filho do outro, e vice-versa. E isso era meio dolorido, né? Era um evento doloroso, mas era uma prova de que a aliança era verdadeira. Acho que está lá no próximo já, né? Olha aí. É a prova de que era uma aliança verdadeira. Já pensou? Abraão. Então veja, Deus, todos esses pactos que eu falei, são 10 passos. Aconteceram. E vou voltar agora na história. Passaram-se 25 anos. Deus chegou e falou assim: Abraão, você não tem filhos? Eu não tenho filhos, Senhor. Ele estava preocupado com isso, orou. Nós vimos isso no Gênesis 15. Ele estava orando: Senhor, eu não tenho filhos. Um nascido da minha casa vai herdar tudo que eu tenho. Quer dizer, alguém que é do meu servo. O mordomo da minha casa é capaz de ser o grande herdeiro de tudo que eu tenho, Senhor. E Deus falou: não. Um herdeiro das tuas entranhas é que vai ser o teu descendente. A tua herança vai para aquele que nascer do teu ventre. Mas como, Senhor? Não, essa terra será tua. Tá. Como, Senhor? Vem para fora. Saiu da tenda. Olha as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. A praia, olha a areia que está na praia. Pode contar? Assim vai ser a sua descendência. E vai ser das tuas entranhas. E prometeu o filho para ele. Passaram-se os 25 anos até que se cumprisse. Aí quando os anjos vieram e falaram assim: ó, está chegando a hora, você vai ter um filho, viu, Abraão? A Sara estava dentro da tenda, ouviu? Eu já estou com meus 90, vou ter filho. Terei eu ainda deleite? Já havia cessado o costume das mulheres. Terei eu ainda essa condição? Ela riu lá atrás sozinha. Aí ela saiu para servir, os anjos estavam lá, ele estava recebendo anjos. E o anjo perguntou: Sara, por que você riu? Eu não ri. Riu sim. Por esse tempo, quer dizer, vai chegar a hora, está chegando o momento, você vai ter um filho. Ela engravidou. Eu creio que eles ficavam rindo à toa. Porque ela estava com os seus 90 e o Abraão com 100. Rindo à toa os dois. Estou grávida. Mas Deus falou que você ia ficar grávida. Mas é a minha idade. E daí? O Senhor mandou. Que alegria é a nossa herança. Que alegria é meu filho. Está chegando aquilo que Deus prometeu há 20 e tantos anos atrás. Minha veinha. Nasceu o nenê. Que nome? Riso. O melhor nome que a gente pode dar para ele é riso. Isaac quer dizer riso. Foi o riso que ela deu quando ouviu a primeira vez que ia engravidar. Foi o riso que eles ficaram na felicidade dela ter engravidado. E a felicidade tomou conta daquela casa. Um herdeiro chegou naquela casa. Deus prometeu e chegou. E esse herdeiro foi crescendo. E eu fico imaginando o Abraão chegando para o Isaac e falou assim: Isaac, senta aqui, vou te contar uma história. Eu não tinha filhos. Não podia ter filhos, tua mãe também não tinha. E eu falei: ó, Senhor, não temos filhos. Mas o Senhor me apareceu e falou assim: você vai ter um filho. E esse filho vai ser, pai. Está vendo as estrelas? Olha o que ele falou para mim. Ó. Pode contar a estrela? Não consigo, pai. Conta aqui quanto tem grão de areia aqui. Não consigo. Então, a nossa descendência vai ser assim. Aí nasceu você. Você é o filho da promessa. Isaac, você é o meu filho da promessa. Esse Isaac foi amado, foi mimado, cresceu sendo a felicidade do pai. Que pai que com 100 e poucos anos não olha o filho crescendo?
E não diz, puxa, Senhor, tu foi tão bom comigo. Olha só que filhão que Ele me deu. E vibrando com cada etapa de crescimento do filho. Nós não sabemos quanto tempo se passou, ninguém sabe direito. Alguns querem chutar e dizem assim, o Isaac, quando foi chamado com o pai, já tinha 33 anos, mas é chute, porque não dá para saber. Mas ele era moço, porque ele chama ele de jovem. Aí chega Deus e fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece a mim em holocausto, lá nas montanhas de Moriá, das terras de Moriá, que eu vou te mostrar. O que é isso? Você pode imaginar o que acontece no coração de um pai? Os pais aqui podem tentar. O que aconteceu? Detalhes a gente pode ver pelo texto bíblico. Por quê? Olha aqui, Gênesis 22, 1, 2. Vai lá, toma o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sabe o que é um holocausto? É um sacrifício completo, pertencente completamente a Deus. Não vai tirar nada, não vai separar nenhum pedaço, não vai queimar todinho para Deus, porque aquele sacrifício de holocausto é inteiramente do Senhor. Então, já veio à mente de Abraão, tem que matar o meu filho e queimá-lo todinho para Deus. O que veio na cabeça dele? Veio a ideia, o Senhor está me cobrando a parte da aliança. A troca de filhos. Chegou a hora, mas ele me prometeu uma herança, uma descendência. Alguma coisa está acontecendo. Ele me prometeu uma herança, descendência, através de um filho, e agora Ele quer que o meu filho seja morto. Então, alguma coisa Deus está promovendo. Abraão sabia que a troca de filhos era parte da cerimônia de celebração da aliança. Ele não sabia como. Como que Deus vai solicitar meu filho? Para alguma coisa. Quem sabe, né? Vai se solicitar para fazer uma obra especial, vai solicitar para fazer uma missões, para ser uma pessoa que vai ser um grande rei em uma nação. Deus vai querer solicitá-lo para fazer alguma coisa. Ele está disponível para Deus, Senhor. Mas agora chega Deus e fala, Senhor, agora, Abraão, eu quero o teu filho para um holocausto. Então ele teria direito de solicitar o filho de Abraão, porque faz parte da celebração da aliança a troca de filhos. Abraão entendeu. O Senhor está solicitando meu filho, e é para um holocausto. Porque para receber toda a promessa de Deus, e Deus falou de descendência e de terras, para receber tudo, ele teria que dispor até o seu filho para Deus. Ele aceitou isso. Fazia parte do pacote da aliança, você entende? Então Abraão levou Isaque para os montes de Moriá. E o Isaque pergunta sobre o sacrifício. E Abraão responde, Deus proverá. Jeová Jiré. O Senhor proverá. Agora, pode pôr o próximo. Olha só. O que aconteceu com Abraão, irmãos? No interior de Abraão, Abraão já havia sacrificado o seu filho, no coração. Como assim? Está escrito em Hebreus, no capítulo 11, verso 17 a 19. Hebreus 11, 17 a 19. Olha só. Pela fé, Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Veja só, quando foi provado. Abraão, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. O unigênito é o único gerado, filho único.
sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, ele tinha recebido essa promessa: olha, é no teu filho Isaque que vai ser chamada a tua descendência, tá? Agora Deus está pedindo ele em holocausto. Então, ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Ele creu que Deus podia, mesmo morto, fazê-lo viver. Então Abraão creu. Então ele assumiu a obediência a Deus. E quando Deus falou: eu quero teu filho em holocausto, ele creu de tamanha maneira que no coração ele já tinha feito o holocausto. Como é que a gente sabe disso? Olha só que interessante. Então, Gênesis 22, 3 a 4. Voltando a Gênesis 22, está escrito assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, depois que Deus chamou ele e falou isso, se levantou pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Então ele fez uma viagem de 3 dias, para chegar a Moriá. Sabe onde é Moriá, irmãos? As montanhas, os montes de Jerusalém. Eles consideram Moriá o lugar onde está o templo. Que ali foi ofertado Isaque. Seria ofertado o Isaque a Deus, lá no templo, em Jerusalém. Então ele estava longe, ele demorou 3 dias para chegar. Deus, figuradamente, o ressuscitou, trouxe a vida ao terceiro dia. Porque no coração Abraão já o tinha sacrificado. Então a confiança num Deus capaz de cumprir a sua aliança era tão grande que ele esperava que Deus poderia trazer de volta Isaque, ainda que estivesse morto. Agora veja só. Lembra-se de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7? Deus falou assim para Samuel. Samuel estava lá escolhendo quem era o rei. Era o filho de Jessé que ia ser rei. Então ele chegou lá, viu Eliabe, que era um bonitão, maior, bonito. Ele falou: certamente é esse. E Deus falou: não, eu tenho rejeitado. Não era nenhum dos filhos preparados ali. Era o menorzinho, o que nem estava ali. Estava cuidando das ovelhas, que não foi convidado. Era aquele. E Deus falou assim: eu não vejo, o homem vê o que está no exterior, eu vejo o que está no coração. Deus vê o coração, irmãos. Abraão não chegou a matar, sacrificar seu filho, mas para Deus que vê o coração, ele já estava sacrificado. Como é que eu posso fazer uma afirmação dessa? Pelo que o próprio Senhor falou. Deus chegou, falou e disse assim: olha, por mim mesmo jurei, no verso 16 do capítulo 22 de Gênesis. Gênesis 22, 16. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. Que ação? Você entregou seu filho. Não precisa matar. Para mim, você já entregou. Porque você fez esta ação. Poxa, que ação? Eu acabei não fazendo. Para mim você fez. Porque lá em Romanos 4 diz a respeito dessa palavra, falando de Abraão: Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele chama a existência. Por isso que se você está caminhando no caminho do Senhor, você começou a andar no caminho do Senhor, não pare, porque para Deus é como se você já tivesse chegado. Não pare. Deus chama você que está começando, você está no meio, está mais adiante, você já chegou para Deus. Deus trata você como se você já tivesse chegado lá. Por isso que Ele te chama de filho, filha. É por isso que você tem a vida eterna. É por isso que você já foi lavado no sangue do Cordeiro, mesmo tendo tantas dificuldades hoje.
Então, se você não parar no caminho, se você não voltar as costas para Deus, Deus considera que você já estivesse lá. Então, quando ele chegou e se dispôs, creu em Deus, que Deus poderia até mesmo ressuscitar o filho, então ele se dispôs a sacrificar o filho e oferecer em holocausto a Deus. Deus falou, tá bom, já recebi, eu já vi teu coração. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Fazia parte da aliança a troca de filhos. Fazia parte da aliança. Abraão entendeu. Ele talvez não sabia como que Deus ia pedir o filho, para quê? Talvez pensando numa outra coisa. Mas Deus pediu em holocausto. Falou, bom, meu filho pertence a ele por causa da aliança que eu tenho. Eu vou entregar. Que coisa tremenda, irmãos. Deveras te abençoarei. E jurou por ele mesmo. Eu já expliquei aqui, promessa é condicional, não é? Se você tirar boas notas, eu prometo que você vai ganhar um carro. Puxa vida, que bom. Se você fizer tal coisa, você tem essa coisa. Se não fizer, não dá, condicional. Promessa. Mas juramento não. Deus deu várias promessas para Abraão, foi provando a sua aliança, e aqui ele provou. E como ele foi aprovado, Deus falou, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, deveras te abençoarei. Ele falou o que para ele? Grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Sabe o que é a porta? O lugar das decisões, o cartório, o lugar de negócios, o juizado. Era a porta das cidades. Tua descendência vai possuir a porta, vai estar no governo das situações. Agora eu queria comparar com você, antes de terminar, o que Jesus tem a ver com isso? E o que Deus queria com isso? Só provar Abraão? Não. Eu fiz uma tabelinha aqui. O filho Isaque deveria se submeter ao governo da família do parceiro do pai. Não é a troca dos filhos. Fazia parte da aliança. O parceiro do pai na aliança era Deus. Gênesis 18, 19. Em Gênesis 18, 19, Deus fala assim a respeito de Abraão. Porque eu o tenho conhecido. Deus falando de Abraão, hein? E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu conheço Abraão. Eu sei que ele vai cumprir a parte dele. O filho Isaque deveria se submeter ao governo da família de Deus. Então Deus falou, Isaque é meu, hein? O filho Jesus, que comparativo tem a ver com Jesus? O filho Jesus deveria se submeter ao governo da família do parceiro do pai, Abraão. Ah, aqui entra o filho de Deus. Espera aí. Eu pedi teu filho, Abraão. Você me deu, eu recebi. Ó, está aqui seu filho, não precisa. Tem um cordeiro ali. Deus providenciou libertação para o Isaque ali naquele momento. Mas eu recebi o teu filho. Vai chegar um momento que eu vou mandar o meu filho. Porque fazia parte agora de Deus. Deus ia cumprir a parte dele, mandar o filho. E para a troca de filho, o filho tem que se submeter à família de quem ele fez aliança.
Onde está escrito isso? Filipenses 2, 5 a 8. Vários outros textos dizem. Filipenses 2, 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não... Eu coloquei aqui na Nova Versão Internacional, que dá para entender melhor a ideia. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Filho de Deus se submetendo à família de Abraão, aos seres humanos. Está entendendo? Abraão não entregou o filho, não tinha que haver a troca de filhos, os filhos mais velhos eram trocados. Abraão ofereceu o dele, Deus falou: tá bom, vai chegar uma hora que eu vou oferecer o meu. Eu ofereço o meu, está aqui. Jesus veio, deixou a sua glória, sendo Deus, não se apegou a isso, esvaziou-se, veio em forma de um ser humano, com tentações, não tinha pecado, mas tinha sujeito às mesmas tentações que você tem, que eu tenho, mas ele disse não a todas elas. Veio, e ao invés de ser um grande, poderoso, rei, guerreiro, vitorioso, foi humilde até a morte. Obediente até a morte, foi humilde, foi servo, humilde e obediente até a morte, e morte de cruz, a pior morte, mais indigna morte. E morte de cruz, como um ser humano, dos mais indignos. João capítulo 1 diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas ele veio, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque agora o Filho de Deus foi enviado para tornar uma família muito maior de filhos e filhas de Deus. O efeito disso é tremendo. Então, irmãos, paralelo ali, Isaac se submeteu a Deus e foi levado como ovelha para o matador, foi entregue. Mas Jesus se submeteu à família de Abraão como ser humano. Está claro isso, irmãos? Abraão entregou o seu único filho, Isaac. Deus entregou o seu único filho, Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Isaac carregou a lenha para o seu próprio sacrifício. Gênesis 22:6. Ele separou a lenha, falou lá: olha, carrega aqui, Isaac. O Isaac pegou a lenha que o pai dele tinha preparado, porque depois de morto deveria ser queimado, né? Tinha que dar a lenha. Então está lá. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac. Isaac carregou madeiras, a lenha, até subiu o morro de Jerusalém. Hoje Jerusalém, naquele tempo, a terra de Moriá. Jesus carregou o madeiro da cruz para nele morrer. Em João 19:17 está escrito isso com clareza. Porque fazia parte do tratamento dos romanos ser cruel com os condenados, serem cruéis com os condenados. 19, no verso 17, que diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Gólgota é uma das montanhas, um dos morros, fora dos muros de Jerusalém, mas na mesma região da antiga Moriá. Isaac carregou a lenha, Jesus carregou o madeiro. O madeiro é madeira mesmo, de árvore.
o holocausto seria numa montanha na terra de Moriá, está escrito lá, montanhas de Jerusalém. Jesus foi crucificado fora dos muros, no Gólgota, arredores de Jerusalém. Já falei. Isaac ficou 3 dias morto no coração de Abraão, porque diz que no terceiro dia que ele saiu, ele olhou e viu as montanhas de Moriá, onde ele deveria chegar, no terceiro dia. E depois diz que Deus diz que ele o recebeu. E Hebreus diz que ele o entregou, o matou e em figura o ressuscitou. O recobrou. Em figura é como se tivesse acontecido isso mesmo. Eu permiti, no meu coração já tinha matado o meu filho, porque eu creio no Deus que eu tenho, que tem uma aliança comigo, que vai cumprir tudo o que Ele prometeu para mim. Eu tenho uma aliança com Ele e vou ser fiel ao que Ele está pedindo, porque de alguma maneira Ele vai cumprir o que Ele falou. Eu vou cumprir, eu vou fazer. Quando Deus falou para ele, faz isso, ele falou, eu vou fazer. Chamou, levanta Isaac, vamos comigo até Moriá. Quando ele cortou a lenha, por mais tribulação que estivesse no seu coração, ele tinha aceito o que Deus tinha falado, ele tinha matado o filho aqui dentro, sacrificou o filho aqui, certo? Sacrificou e andou 3 dias, com o filho morto no seu coração, com o filho do lado. Que coisa tremenda, irmãos. 3 dias. Jesus permaneceu no túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não é à toa, irmãos. As figuras bíblicas estão aí para nos falar da aliança que Deus tem conosco. Jeová Jiré providenciou o carneiro para o lugar de Isaac. Senão Isaac, alguém teria que estar ali. Alguém teria que ser sacrificado. Era uma aliança também. Fazia parte da aliança. Fazia parte de dizer assim, eu recebi aquilo que eu te dei. Você me deu seu filho, eu recebo. Deus providenciou um carneiro enroscado ali para que pudesse ser um sacrifício. Jeová Jiré, o Deus que provê, providenciou o cordeiro Jesus para o lugar dos filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão estavam mortos nos seus delitos e pecados. Veio Jesus como cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, e morreu no nosso lugar, irmãos. Ele foi entregue no nosso lugar. É por isso que eu tenho acesso ao Pai. Você pode ter acesso a Deus hoje, pelo sangue do Cordeiro, diz Hebreus. Temos ousadia. Antigamente, para entrar no Santo dos Santos, os sacerdotes tinham que se preparar. Uma vez por ano entrava lá, amarrado no pé com uma corda, porque se ele não estivesse bem preparado, bem santificado, ele morreria lá dentro. E como é que iam entrar lá dentro para pegá-lo? Então ele entrava com uma corda amarrada nos pés, fazia o incenso, oferecia o incenso lá dentro, na arca. Se acontecesse alguma coisa, podiam puxar, não precisavam entrar lá dentro, era só puxar o morto lá de dentro. Uma vez por ano. E lá em Hebreus diz, nós hoje temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Nós temos ousadia para entrar, para colocar diante dele as nossas petições. Você tem acesso ao Pai, porque Jesus foi a providência de Deus como Cordeiro para a tua vida. Em Isaac, a aliança foi testada. Em Jesus, foi estabelecida, selada, porque a troca de filhos era o selo da aliança, de uma celebração de uma aliança. Quando o Senhor entregou o filho dele, selou a aliança que ele já tinha com Abraão. E é por isso que Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só o povo de Israel, todas as famílias da terra. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi enviado. Então lembre-se, nunca esqueça, há uma aliança em que os filhos foram trocados. E Deus fez isso para quê? Só para mostrar para Abraão? Não. Existe uma legalidade. O próprio Senhor ordenou as leis espirituais. E para que Deus tivesse acesso a nós, Ele mesmo submeteu-se às regras. E se para nos libertar do pecado, o Senhor teve que enviar o seu Filho como Cordeiro por nós,
é porque o pecado é terrível, irmãos. Se houvesse uma outra maneira, mais leve, mais fácil, eu creio que ele escolheria. Porque ninguém dá o filho para morrer no lugar de safado sem vergonha. E aliás, Paulo fala bem, por alguma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Mas morrer por quem é pecador, morrer para ladrão, corrupto, morrer por gente que não merece, morrer por gente que comete todo tipo de pecado, de ignomínia, de perversão. E Paulo disse: o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque ele estava considerando, no momento certo, ele vai ter oportunidade, ela vai ter oportunidade, ele vai ter oportunidade, eu terei oportunidade. Eles vão ter oportunidade de reconhecer o presente que Deus deu. A nova aliança, a troca do filho mais velho. Por causa do que Jesus fez, cumprindo a parte da aliança com Abraão, ele pôde e tem autoridade para iniciar a nova aliança. É a última aliança de Deus com os homens. Eu listei para vocês, na semana passada, as alianças que existem na Bíblia. A aliança do Éden, que Deus fez com Adão. A aliança adâmica, que Deus fez depois que Adão pecou. A aliança com Noé. A aliança com Abraão, que é essa que nós estamos falando, que reflete até hoje. A aliança mosaica, que tem a ver com a lei que foi dada ao povo de Israel. A aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. E depois a nova aliança, que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 26, 28. Este sangue é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Porque ele tinha autoridade para fazer isso, como filho que foi entregue para viver entre nós. Foi entregue para viver dentro da nossa família, no mundo. Então, irmãos, aliança é uma coisa interessante, né? Porque era a maneira, aqueles passos da aliança, era uma maneira de dizer: você tem que cumprir isso que você está prometendo. Eu não sou advogado, não estou acostumado a papelada, né? Alguns aqui já estão mais acostumados, já viram, não se espantam todos. Mas eu estive num cartório recentemente, junto com um grupo de pessoas sentados na mesa. Estava se vendendo um terreno. E o responsável por assinar a documentação do cartório foi lá ver se estava tudo certo. Então, ele tinha uma lista de documentos que se pedia da pessoa que estava vendendo o terreno. E começou. Certidão, não sei das quantas. Despachante. Puxa, está aqui. Certidão de ponta cabeça. Está aqui. Certidão de ônus reais. Está aqui. Tem uns nomes maravilhosos, né? O Morrone sabe de cor. Ele fez uma lista. Você falou: será que é tudo isso mesmo? O que é isso? Acho que deu uns 12, 15 documentos. Todos eles para provar que a pessoa que estava vendendo estava falando a verdade. Eu falei: não é possível. Se alguém não considerar, diante dessa papelada, que tem alguma coisa errada com o ser humano, não tá cego. Por quê? Não bastava dizer: tudo ok, está tudo em ordem. Tem um fio de bigode aqui, garante que... Ó. Não bastava isso? Não. E olha lá. Assinou-se tudo, papelada toda, aí sim, agora sim. A autoridade aqui vai fazer o documento que você está vendendo um terreno. Irmãos, abra os olhos. As alianças no passado era justamente por causa da natureza humana.
A natureza humana não é confiável. A carne não se converte. Nós precisamos nascer de novo, de uma nova aliança em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: você tem que sentar comigo, comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele está dizendo o seguinte: eu quero fazer uma aliança com você. E alguém já trocou os filhos para dizer que é uma aliança que foi feita, que alcança você e a tua família, a tua casa, e que alcança a eternidade. Sangue foi derramado. Aqueles animais que foram sacrificados na aliança de sangue com Abraão simbolizavam o sacrifício de Cristo na cruz, porque ele também era o cordeiro que nos lavava dos nossos pecados, que nos lava dos nossos pecados. Então eu queria orar com você nesse sentido. Você é uma pessoa que tem nas mãos agora, até nem sem saber, acesso aos recursos de uma aliança que foi feita lá de Abraão para cá. E Paulo diz claramente: nós somos filhos, nós somos abençoados com o crente Abraão, porque ele creu em Deus, e quando ele aceitou que poderia crer em Deus, foi tido como justiça. Você entendeu? Está claro para você a aliança, que uma das formas de fazer uma aliança era trocar os filhos mais velhos. Você entende que Abraão pagou o filho mais velho, entregou o filho mais velho para Deus, e Deus aceitou sem precisar que morresse, porque Deus não aceita sacrifício, ele não quer sacrifícios humanos, senão a gente ficaria fazendo sacrifício humano nosso, que não vale nada se não fosse um sacrifício perfeito. Você entende que Jesus mandou o filho dele para cumprir essa parte da aliança? E você entende que o efeito disso chega até nós hoje? É isso que é importante. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Foi isso que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha o quê? A vida eterna. Era isso que Deus queria mostrar para Abraão. Abraão, as pessoas vão ser abençoadas pela tua família. As pessoas serão abençoadas na descendência, por causa dessa aliança que nós estamos fazendo aqui. Olha as estrelas do céu, Abraão. Conta os grãos de areia na praia, Abraão. Você pode contar? Assim vai ser a sua descendência, abençoada na terra. Você é abençoado em Cristo Jesus com as bênçãos de Abraão. Tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu. Cumpriu na terra, no âmbito físico, e está cumprindo no âmbito espiritual ainda. A graça de Jesus hoje é a bênção de Abraão sobre nós, porque o Senhor fez acontecer aquilo que os homens não podiam fazer. E já que os homens não podiam fazer, Ele se tornou homem e habitou entre nós. Pai amado, talvez a gente demore muito para absorver a profundidade desse acontecimento tão sério, que é a aliança que o Senhor fez com um homem na terra, que possibilitasse a tua vinda, porque por causa daquela aliança, e por causa do cumprimento da parte de Abraão, em oferecer o próprio filho a ti, o Senhor teve a oportunidade legal de enviar o teu filho aqui para a terra, para a família de Abraão, submeter-se à família, submeter-se às regras da família, submeter-se às dificuldades da família, às fraquezas da família. O Senhor se submeteu às dores da família, das desesperanças
da família nesta terra. E o Senhor não desistiu. O Senhor foi até o fim. O Senhor operou em nosso meio. O Senhor demonstrou quem o Senhor era. E demonstrou para que veio. O Senhor mesmo disse: eu tenho poder para entregar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Porque o Senhor veio como um cordeiro. O Senhor veio como filho para se submeter e crescer numa família estranha. Diz a tua palavra que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a aqueles resplandeceu a luz. Era o Senhor chegando entre nós. Como é bom ter a tua presença, Senhor. E hoje o Senhor está na mesma disposição de querer habitar o coração de qualquer um que se abrir para ti hoje. Porque o Senhor é o Filho que foi entregue para viver entre nós e para abrir a oportunidade de chegarmos novamente a Deus. Há alguém aqui que gostaria de abrir a porta do coração para o Senhor Jesus entrar? Você já deu essa oportunidade a Ele? O Senhor jamais vai forçar você, jamais vai obrigar você a tomar uma postura. É uma decisão da sua vontade. Você gostaria de dizer para Deus: Jesus, Jesus, eu recebo o teu sacrifício por mim. Eu recebo a parte da aliança que o Senhor me reservou. Eu quero estar debaixo desta aliança, Senhor. Eu recebo a tua sacrifício e recebo a tua ressurreição por mim. Porque o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte e vai me fazer vencer a morte também. Você já tomou uma atitude por Jesus? Porque essa é uma atitude que só você pode fazer. E Jesus disse figuradamente, assim como disse para uma igreja, Ele disse para um indivíduo também: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei. Ele vai se alimentar com você. Eu cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar na tua vida, estabelecer aliança que Ele já fez, estender essa aliança para a tua vida. Se você ainda não entregou a vida a Jesus e gostaria de fazê-lo hoje, feche os teus olhos no seu lugar, tome uma decisão com Jesus, levante a sua mão. Só gostaria de ver quem que está tomando essa decisão hoje. É algo que você faz com Deus, não é com uma pessoa, com um pastor, com uma igreja, mas é uma oportunidade que tem que ser dada, porque não sabemos o dia de amanhã, e a decisão é nossa. Então, se você quer que Jesus entre na tua vida e a aliança com Ele seja a tua, levanta a tua mão em oração. Nós vamos orar juntos, aí no seu lugar. Mais alguém? Você entregou a vida para Jesus? Ou se você quer fazer isso de uma maneira especial hoje, você com Ele, é o teu momento. Só sinalize. Nós queremos orar. Você vai repetir uma oração comigo. Amém? Você que levantou a sua mão, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu entendo que foi feita uma aliança para que o Senhor mesmo, Jesus, pudesse abrir a porta para que eu chegasse ao Pai. Então hoje eu quero abrir o meu coração para o teu trabalho, para a tua obra, para a aliança que o Senhor fez. Eu recebo a tua salvação, recebo o teu sacrifício por mim e recebo a tua ressurreição, que selou a tua vitória. Então, Senhor, entra na minha casa, assenta-te na minha mesa. Quero ouvir a tua voz. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu também quero assinar esta aliança contigo. Eu quero participar desta aliança contigo. O Senhor cumpriu com o teu sangue, e eu ofereço a ti a minha vida, ofereço a ti a minha fidelidade.
o meu compromisso. A única coisa que eu posso oferecer é o meu amor, porque não tenho valores, nem riquezas que possa te acrescentar algo. Então, Senhor, eu recebo a tua aliança em mim. Faz de mim um parente teu, um irmão mais novo, uma irmã mais nova. Eu quero participar da tua família, Jesus. Eu quero cumprir em minha vida os propósitos que o Senhor tem para mim. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel na parte que me cabe e te conhecer mais, para te amar mais. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Senhor, o Senhor ouviu a oração de cada um dos teus filhos, que reafirmam uma aliança contigo. E o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece, Senhor, as nossas profundas, nossos pensamentos mais profundos, as nossas afecções da alma, as enfermidades que temos lá no coração. Senhor, na autoridade do teu nome, nós declaramos que estas vidas estão retiradas do reino das trevas. Porque se antes elas estavam à mercê de uma aliança com a morte, com o pecado, contigo, Jesus, elas estão ligadas à aliança com a vida, com a salvação, com o lavar dos pecados e com a nova criatura que o Senhor vai fazer gerar dentro delas. Portanto, Senhor, nós declaramos estas vidas que oraram assim, já no teu reino, e o Senhor há de tratar com elas, há de ensiná-las a andar no teu caminho, e há de fortalecê-las no teu reino, porque a vida eterna já está disponível a elas. Haja cura, haja libertação, haja purificação em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, amados. Glória a Jesus. Senhor, seja louvado. Toda a honra, toda a glória seja a ti, Jesus, que permitiu-se fazer esta aliança conosco. Graças a Deus. Pode sentar por um instante. Vamos ouvir os nossos avisos e vamos encerrar. Paz do Senhor, irmãos, vamos lá rapidinho. Bom, segunda-feira confirmado o ensino da palavra com o Marco, ainda no tema sobre fé. 8 horas, reunião de oração. Quarta-feira, reunião de mulheres. Mulheres de joelhos, famílias em pé. Mulheres de joelhos. Então é isso aí, mulheres, venham receber a sua porção. Quarta-feira e levar para casa. Maravilhosamente, tremendamente o que Deus tem feito aqui é maravilhoso. Próximo. Curso de batismo. Interessados, procurar o pastor Gilberto ou o pastor Jorge. Se você não sabe o que é exatamente, tem dúvida, vá atrás. Procure saber, procure o pastor Jorge, pastor Gilberto, que eles vão explicar, ministrar para você ser batizado. Próximo. Olha lá, vai acontecer próximo sábado, 33 anos das igrejas cristãs da família, dia 25 de maio. Vai ser lá no IMB, para 2.500 pessoas. Uma comemoração dos 33 anos de Igreja Cristã da Família. A palavra principal, quem vai pregar, é o Samuel. Vai ser a principal palavra que... Não sei, é só essa palavra ou tem outra? Ele que vai pregar exclusivamente lá, para as 2.500 pessoas. O pastor Gilberto também vai estar ministrando louvor, né? Ajudando no louvor. Então, assim, vai ser a partir das 7 horas, é isso? 7 horas. Então, assim, quem quiser ir, a gente estava conversando até amanhã o nome para Carol, para ver se vale a pena, de repente, ir num ônibus só. Só que precisaria dar um nome até amanhã, para que dê tempo de se prever, se der um número, a quantidade de pessoas certa, porque lá o estacionamento acho que é um pouco caro. Então, às vezes acaba sendo melhor. Então, vamos lá, vamos prestigiar, vai ser maravilhoso. A união de todas as igrejas.
Foi resolvido um pouco em cima da hora esse evento, porque a princípio eu ia fazer no 48, mas eles tentaram fazer num lugar melhor e tudo mais. Então fizeram, faz uma semana e meia que conseguiram o IMB, que é o auditório Celso Furtado. Tem, inclusive, no site como chegar lá, né, vai passar por e-mail também. Então, como de última hora, eles falaram, olha, não vamos perder essa oportunidade, vamos estar juntos lá nesse lugar. Então, vale a pena a gente celebrar 33 anos de igreja. Amém. Próximo. Encontro de jovens. Não, teve melhor já, vai. Encontro de jovens. Aí, Reinaldo. Até o Reinaldo tem uma força. Thalita, vem cá. A Thalita vai dar um aviso. Então, encontro de jovens, próximo sábado, 6h30. Todo mundo sabe, não pode perder. Thalita. Então, gente, boa noite. Os jovens, junto com o Ministério de Adolescentes e a Piaí, a gente está organizando um louvorzão que vai acontecer dia 8 de junho, aqui no Campo Belo, onde a gente vai ter a presença da família Capão Redondo para ajudar no louvor. E a intenção desse evento são duas, né? Na verdade. A gente vai juntar forças para arrecadar agasalhos para a Piaí, e enviar para lá. A partir da semana que vem já vai estar lá na entrada as caixas para estarem trazendo cobertores, blusas em bom estado, né, gente? Vale lembrar. E também será um evento evangelístico. A mensagem será evangelística, a gente terá uma mímica e é uma oportunidade de atrair, né, familiares, amigos, né, convidar pessoas para um evento que você pode até dizer beneficente, né? Para uma causa social, e aí, chegando aqui, vai estar recebendo uma palavra que, com certeza, vai tocar no coração. E aí a gente pede ajuda da igreja para estar trazendo os agasalhos e estar orando também. Tá bom? É isso. Dia 8 de junho. Vamos lá, próximo. Olha só, vai estar acontecendo também no próximo fim de semana o Dia da Princesa lá em Apiaí. Essa programação visa valorizar as mulheres da região de Apiaí para que se sintam amadas, lindas e aprendam a importância de ser uma esposa e mãe. Eles estão precisando de pessoas que saibam cortar cabelo, passar maquiagem, fazer a unha, não precisa ser baita profissional assim e tal, mas que possam estar ajudando. Teremos uma programação especial com as crianças, enquanto suas mamães ficam lindas e maravilhosas. Data de 24 a 26. As inscrições deverão ser feitas até o dia 20/5. A inscrição é efetivada mediante o depósito de R$90 na conta do MCC. E será um prazer ter vocês lá. Mais informações, por favor, com a Regiane ou com a Camila. Agora, a gente vai passar um vídeo de 1 minuto. Não vai passar? Não? Então, vai ficar para a próxima semana. Hoje a gente teve aqui mais cedo o Oasis, né? E a gente já iniciou um processo de fazer um recadastramento, que a gente bolou um formulário em concordância com a associação, com todos os pastores, um formulário bem completo para a gente ter maiores informações do que cada um já fez, já participou de cursos aqui na igreja, e também para a gente estar atualizando o nosso cadastro, que a gente tem visto que está bem desatualizado. Então, a partir da próxima semana, a gente já vai estar falando sobre isso, a gente vai estar distribuindo o papel para vocês preencherem, é coisa rápida, ou então a gente vai ver se vai fazer pelo site para você poder preencher isso as pessoas que são vinculadas a essa igreja. Tá? Obrigado, pastor Gilberto. Pastor Morrone? Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas, pelo despertar, Senhor, da conscientização do que é ser, do que é aliança e do que é ser aliançado contigo. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, uma semana de vitória. Uma semana, Senhor Jesus, onde cada um aqui possa experimentar a manifestação do teu poder.
Portanto, Senhor, desde já nós repreendemos toda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas e decretamos, como sempre, a tua vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vão na doce e gloriosa paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus.